no ambiente escolar. Com licença, como é o nome do senhor? Bosco. Bosco. O senhor é pai de? Flora Catarina. Flora Catarina, né? Tudo bem, Tiana? João Bosco, o seu nome. Isso. Então, eu coloquei, né, o tema no ambiente educacional. Porque quando a gente fala se a gente fosse localizar apenas no ambiente escolar, eu acho que estava muito limitado, né? E o impacto da tecnologia, na verdade, ele passa pelo ambiente tanto da escola quanto da família. Não é só uma questão, não é só um problema, digamos assim, que é vivenciado na escola. A gente sabe muito bem no dia a dia, né, da dinâmica de ensino. Temos aqui a Carolina, que é professora também, né? E o professor Gerson também. Os professores como um todo, eles sabem, eles têm uma percepção muito grande de como a tecnologia ela interfere no desenvolvimento educacional. Isso é um fato, né? Isso aí é um dado já da realidade, certo? E a gente tem que ver onde isso está levando, certo, a sociedade, qual o perigo que isso representa e o que é que a gente pode fazer para a gente aprender a conviver com isso, né? Não que a tecnologia seja uma coisa má, uma coisa até porque a gente está utilizando aqui meios tecnológicos para que a gente possa dar palestra. Nem a internet é uma coisa ruim. A escola, de certa forma, alguns professores vieram para cá, a escola cresce com o quê? Com um certo apoio das redes sociais, né? Existe um uso adequado disso. Santo Inácio de Loyola, ele dizia o seguinte, que a gente tem que se aproximar das coisas tanto quanto elas nos aproximam de Deus. E temos que nos afastar tanto quanto elas nos afastam de Deus. Então, assim, você pode colocar isso como uma regra, não é uma regra condutora para que você possa balizar, né? Então é isso. E aí, minha gente, uma das questões graves da influência da tecnologia é a posse da tecnologia por crianças. E aí a gente, nesses primeiros slides que eu vou mostrar, eu vou fazer o quê? Eu vou mostrar o quadro através de dados estatísticos, né, como eles se encontram. E aqui tem alguns dados estatísticos de pesquisas feitas no Brasil, mas eu me baseei para dar essa palestra no livro de um psicólogo americano. Depois eu vejo aqui o nome dele, até esqueci. Ele escreveu um livro chamado O Efeito Lúcifer. Ele estuda psicologia social. Esse psicólogo americano, e também eu peguei uns trechos de um livro de uma pesquisadora americana chamada Pamela Paul, né, que ela fala sobre a cultura da pornografia no ambiente, enfim, a cultura pornográfica que hoje nós estamos inseridos. Peguei esses dados dele. E uma coisa interessante que esse psicólogo percebe é que eles começaram a notar que uma das grandes vítimas desse tipo de cultura disseminada são sobretudo os meninos, os homens. Através de dados estatísticos e de pesquisas que foram feitas, eles vão cruzando as informações e vão chegando a essas conclusões, né? Então, só para a gente perceber, ver o estado das coisas como estão, né? Passar aqui está dizendo aqui que nós estamos tomados pelas telas. Então eu levantei aqui alguns dados estatísticos, só para a gente ver como é que está a situação. 38% de crianças até 2 anos possuem algum dispositivo. Esse é um dado brasileiro do ano de 2018. Eu não consegui pegar dados mais recentes, certo? Isso aqui foi em 2018. Só para você ter ideia, em 2013 isso representava apenas 6%. Então, em 2018 já chegou à casa dos 38%. Obviamente, esse número deve estar um pouco maior agora, né? Agora deve estar um pouco maior. 49% de crianças, né, já tem seu próprio tablet. 20% de crianças já tem seu smartphone. O computador é o dispositivo em casa que é mais compartilhado na família. 47% de crianças tem algum influencer, né, que ela segue. Veja, eu estou falando de criança.
Então as crianças já estão, né, seguindo um determinado influenciador digital. Existem esses aí, né, que tem até boneco que vende, e as crianças seguem, faz festa de aniversário, né, baseado naqueles influenciadores. 45% das crianças passam mais de 3 horas por dia no videogame. Lá na frente a gente vai ver a gravidade que é essa cultura do videogame, né? Como a gente está inserido nessa questão tecnológica, como a questão do videogame já está embrincada com a tecnologia, com a internet, etc e tal, e o que isso pode levar, e o que isso já está levando. Então, minha gente, esse é o quadro brasileiro. Veja, a gente tem um dado de 2018, o que eu quero chamar a atenção nesse palavreado todinho aqui, é que em 2018 a gente tem em torno de 40% de criança que mexe diretamente em computador. Só para você ter ideia, falando por mim, obviamente eu não sei a realidade de cada um aqui, mas eu vim ter um celular, né? Eu vim ter a primeira vez um celular, que era aquele celular mais antigo, né, da TIM, que era um meu tijolinho, né? Eu vim ter a primeira vez que eu tive o celular, eu já estava no 4º período da faculdade. Eu falando por mim, né, eu nasci no interior e a gente não teve muito contato com tecnologia. A tecnologia que a gente tinha contato é televisão. Claro que minha casa tinha televisão, etc e tal. Eu assistia programas de televisão, mas o jogo de videogame era uma coisa muito remota, computador nem se fala. Computador eu só vim ver computador quando eu vim morar no Recife, na casa dos meus tios, que lá tinha computador, etc e tal, e mesmo assim não era nada, não tinha internet, então não era uma coisa tão interessante como um videogame para a época, por exemplo. Mas na época eu valorizava mais o videogame do que um computador. Né? E celular, eu vim ter um celular que não era longe de um smartphone, só quando eu estava no 4º período. Quando hoje você tem crianças, né? Tem mais ou menos aí, feito essa pesquisa, demonstrou, mais de 30% de crianças que já mexem no smartphone. Né? E aí, cresce o tempo de criança, como ele falou lá, né? Horas diante de vídeo, etc e tal, o tempo das crianças passa a crescer diante das telas. Né? 43% das crianças passam mais de 3 horas em frente ao computador. Em 2013, somente 2%. Veja, 2013, 5 anos depois, a gente teve um crescimento, né, exponencial de crianças que estavam diante das telas do computador. E claro, com a pandemia e as interações com os professores virtuais, isso aumentou muito, né? Com todos os problemas, com todas as situações, com todos os perigos adstritos a essa cultura, a cultura da tela. Então, você vê que durante muito pouco tempo, o crescimento foi gigantesco. Né? E aí eu estou colocando para vocês, só para vocês começarem a ter noção, não sei se vocês já estudaram sobre esse tema, mas só para a gente ter mais ou menos uma percepção do tamanho da coisa, certo? E o comportamento dos pais? 60% acham que os dispositivos preparam melhor o filho para o futuro. Isso é que é o grave, entendeu? Quer dizer, você tem um número grande de pais, né? Então, por exemplo, 59% acreditam que os gadgets, né, que são aqueles aplicativos, são importantes para a criança, para distrair as crianças. Então, você tem um grande número de pais que eles estão vendo nessa tecnologia um auxílio para a educação do filho, certo? Eles olham o filho manipulando a tecnologia e muitas vezes eles ficam acham até interessante. Meu filho sabe mexer no smartphone, sabe mexer no tablet, como se fosse uma coisa, né, como se fosse algo, sei lá, um trabalho muito interessante que o menino estivesse fazendo. E vocês vão ver o perigo que isso representa, certo? Atividades preferidas das crianças, né? Elas preferem, 72% das entrevistadas, elas preferem o smartphone, 67% tablet, 65% computador. Então, o smartphone, né, que é esse bichinho aqui, é o que mais atrai as crianças, que hoje todo mundo anda com um desse a tiracolo. Né? Vai para o banheiro, vai sair de casa, vai para o terraço. Ou seja, o smartphone ele está verdadeiramente em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as horas, e a gente está cada vez mais preso a esse tipo de tecnologia, seja por razões de trabalho, enfim, uma série de coisas que não vem ao caso aqui. Veja só, gente, aqui é o seguinte, o método aqui que eu utilizei para fazer essa palestra é o seguinte: a gente poderia tratar do assunto das telas, do problema em si, né, de a pessoa ver aquele negócio aqui na frente e as consequências físicas disso.
a velocidade, a luz, etc e tal, como um filme, como um frame que vai passando, o que é que isso representa na cabeça, a pessoa fica meio com sono, e para não ficar com sono eles dão os estímulos mais rápidos, aí você fica um pouco semi-desperto ali. Isso aqui é uma abordagem. Marcelo Andrade, que é um amigo nosso, de vez em quando ele vem dar palestra aqui, ele tem um livro sobre o assunto, que é a televisão, e ele mostra como a televisão é um anti-trivium, certo? Trivium, né, das artes liberais, que desenvolvem a inteligência, a televisão seria exatamente um tampão para isso, para embrutecer a sociedade. Aqui eu já entro propriamente no livro desse autor americano, que ele traz os dados, por isso que aqui cita-se Estados Unidos. Essa imagem aqui é uma imagem que foi divulgada num filme chamado Idiocracia, né? O Governo dos Idiotas, que é não sei se você já ouviu falar desse filme, é um personagem que ele sai do século XX, ele viaja no tempo e vai para o futuro. E quando ele chega no futuro, ele vê uma sociedade totalmente como é que eu posso dizer, uma sociedade hiper tecnologicizada e as pessoas extremamente idiotizadas. O nome do filme é Idiocracia. Então aí está o homem vitruviano, né, com aquela percepção, com aquele resultado de uma vida anti-intelectual. Então, uma coisa que se começou a constatar, ele coloca logo no início do livro, é que as crianças, a gente está aqui analisando os moços, os jovens, estão perdendo facilmente a concentração, certo? Estão perdendo facilmente a concentração. Isso já foi dito, por exemplo, para a gente falar aqui, trazer para a nossa realidade, isso já foi dito aqui no nosso ambiente. Né? No nosso ambiente aqui de escola, de um colégio católico, as nossas crianças também estão perdendo a concentração. E com um pouco mais de pesquisa você percebe que por N motivos dos pais, existe uma certa tolerância com telas, certo? E aí a gente vai ver qual o problema disso. Né? Pela primeira vez, esse dado aqui ele é muito falado ultimamente, né? Que pela primeira vez, no caso ele colocou nos Estados Unidos, né? Mas eu acho que se aplica isso aqui ao Brasil também. Pela primeira vez, a geração seguinte, ela já não é tão, né, ela já é menos do que a geração anterior. Ou seja, os nossos pais, a gente tem uma percepção, muitas vezes ligada por uma ideologia, de que o futuro é sempre melhor do que o passado e que o futuro sempre vai ser melhor. Né, que as coisas no futuro vão dar certo. Né? Ou seja, tudo do bom vai acontecer no futuro. Mas aí já é uma percepção da idiocracia, como levantou aquele livro, que o futuro parece que não vai ser tão interessante assim como a gente imagina, certo? Por quê? Porque está tendo aqui uma perda de concentração e a sociedade está ficando um pouco mais embrutecida, tá certo? Tá ok até aí, gente? Tá dando para entender? Então, seguindo aqui, como disse lá o autor, a maior vítima disso é o menino, o machinho, certo? O cabrinha é a maior vítima disso. E ele diz o seguinte, que o menino ele se faz, certo? O menino, o homem, ele tem que se fazer. Já a menina não, a menina ela não precisa de tantos estímulos, digamos assim, de desafios para se desenvolver enquanto menina. Já o homem precisa. E aí essa cultura de tecnologia coloca o homem num estado de passividade muito grande. E isso vai representar uma perda extremamente significativa para ele, certo? Então a OCDE, né, que é a organização, descobriu que os meninos são mais propensos a repetir anos letivos do que as meninas, e tinham notas menores do que elas. Vocês podem perceber, vocês como professores, podem perceber que os meninos estão sempre mais abaixo que as meninas. As meninas têm uma capacidade, assim, mas vai estar acontecendo alguma coisa, só no concurso mesmo. Os primeiros lugares agora, cada vez mais, são meninas. Não que elas não devam ocupar os espaços, a questão não é essa. Não que as meninas não devam estudar, mas se chegou num ponto que se observa que tem uma coisa que chegou num certo ponto que está muito característico que os meninos não estão desenvolvendo. Tanto é que a OCDE levantou esse estudo, certo? E aí, como consequência, em alguns países como a Suécia, perdão que está baixo aí, então ele levanta Suécia, Nova Zelândia, Polônia, o teste PISA, aquele famoso teste PISA, que levanta os dados de leitura, quais são as habilidades, matemática e ciência, né?
O famoso teste PISA, que não teve em 2020, não teve em 2019, por causa da pandemia, os meninos estão bem inferior às meninas, nesse país aqui. E só para vocês terem ideia, o Brasil está estagnado desde 2009, certo? O Brasil, na média geral dos países da OCDE, ele tem as piores médias e ele está nessa posição aqui, 57ª posição, com essa nota, abaixo do Chile, Uruguai, Costa Rica e México. Esse foi o último teste de PISA que foi feito, que foi em 2018, certo? Boa noite, tudo bom? Então esse foi o último teste de PISA que foi feito. Aqui no caso a habilidade foi leitura. Então a leitura aqui no Brasil está extremamente grave, né? Por incrível que pareça, está à frente da Argentina, que já foi um país muito leitor, digamos assim, né? A Argentina tem prêmio Nobel de literatura, o Brasil ainda não tem. Então é isso. Outro dado também, que foi levantado pelo autor, é crescimento de doenças relativas à concentração e inteligência. Então você observou, entre os anos 2003 e 2011, um aumento de 5% de diagnóstico de TDAH, certo? Não se sabe exatamente, não se tem um estudo, digamos assim, radicalmente conclusivo qual a consequência de doença como TDAH, certo? Mas aqui é um indício, certo, de que, porque ele de alguma forma tem uma certa influência do meio, certo? E aqui ele está levantando a hipótese de que este meio, esta cultura, ela provavelmente tem aumentado esse tipo de diagnóstico, certo? Isso é a posição do autor. Então, os meninos se tornam menores, certo? Menor do ponto de vista geral, intelectual, comportamental, certo? Até 2021, nos Estados Unidos, estima-se que as mulheres receberão 58% do diploma de bacharel, 60% de mestrado e 54% de doutorado, certo? Dois terços dos alunos em programa de correção de educação especial são meninos. E segue. Ele disse que as ações precisam ser tomadas, né? Soou um alarme de que está de fato acontecendo. Você vê que tem pesquisa da Nova Zelândia, Polônia, país da OCDE, né? Pesquisa também na Inglaterra, nos Estados Unidos. E soou o alarme. Alguma coisa está acontecendo e alguma coisa precisa ser feita. E aí o pessoal começou a estudar de maneira muito séria, fazendo levantamentos estatísticos em relação à questão de uso de tecnologia. E se a tecnologia tem alguma consequência, né? Se o uso desenfreado da tecnologia tem alguma consequência nesse tipo de resultado. Outra questão também que afeta muito o desenvolvimento é que houve um aumento muito grande, certo, da taxa global de desemprego para homens, de 20 a 30 anos. 2% em 1970 saltou para 9% em 2012. Esse livro é de mais ou menos 2013, então ele não tem os dados tão atualizados. E outro dado também, começou a ver que o mercado estava se direcionando para um campo muito voltado para a saúde. E esse campo voltado para a saúde absorve majoritariamente mão de obra feminina, o que também vem causando, digamos assim, uma dificuldade dos homens se colocarem no mercado por causa disso. Ele fala aqui de cuidado com a saúde e a ocupação feminina, certo? É isso que diz esse dado aqui. Então começou a haver propriamente algumas questões relacionadas como é que eu posso dizer, ao ímpeto do menino começar a buscar a internet, certo? Então a pessoa tem timidez, né? Não tem um desenvolvimento social adequado, um estímulo de desenvolvimento social, e você faz uma substituição desse estímulo social, digamos assim, real, de contato real. Você busca uma compensação na internet. E aí a internet, ela possibilita que pessoas, digamos assim, você se deixa se manifestar com menos, como se você tivesse ainda protegido por um casulo, digamos assim. Então assim, você se deixa manifestar, você não se expõe como você se exporia numa relação interpessoal real. Então isso começou a levar as pessoas, né,
a internet ela tem esse estímulo. Assim, é meio dificultoso para mim lidar com as pessoas, estar em ambiente social, então a internet ela meio que ela possibilita que eu não perca o contato com as pessoas, e desenvolva de certa forma algum tipo de contato social, e isso está muito bom para mim, né? Aí o resultado é que esse tipo de postura ele dificulta ainda mais as conexões na vida real. Você vai começando a abandonar as coisas da vida real e você vai começando a querer mais fantasiar uma vida virtual. Então, assim, uma coisa que é interessante, um remédio interessante, é você estimular de fato nas crianças, estimular em você mesmo, uma conexão com as coisas da realidade. Então, uma coisa muito importante que os pais, eu já vi isso, li isso também de alguns pedagogos, enfim, que os professores estimulam, é o pai contar a vida real, a vida dele mesmo. Você contar o que aconteceu na sua vida para o seu filho. Né? Você contar a sua história pessoal, como você era na infância, uma coisa que você vivenciou, para fazer com que o menino veja a conexão e ele tenha um gosto de realidade. E não você terminar a noite e dizer para o menino assistir um desenho para ele ficar calmo ali. Ou ir na internet, como vocês viram que existe um número muito grande de crianças que estão na internet. Vocês vão ver que existe um número muito grande que fica na internet até antes de dormir, vendo lá a questão da internet. Então isso vai começando você a ter um descompasso com a realidade. Quando você está muito enlevado, e aí tem as questões psicológicas, né, as respostas de prazer muito grandes que você está ali na rede, você começa a ter o quê? Um desgosto das conexões reais. Certo? Deu para entender? Então fica com a comunicação interpessoal afetada. Esse psicólogo aqui, ele estuda sobre timidez, né? E ele disse o seguinte, isso aqui é a frase dele, Bernardo Carducci, ele diz: mudanças na tecnologia estão afetando a natureza da comunicação interpessoal para que estejamos experimentando interações eletrônicas mais estruturadas e interações sociais menos espontâneas, né? E nós, que moramos em cidade grande, a gente ainda é uma vítima pior disso aí. Nós somos ainda mais atingidos por isso. Né? Se você tiver uma criação, por exemplo, na cidade do interior, que você tem uma rede de contato, então tem a casa da avó, tem a casa do tio, você vai na casa do tio, o tio mora num sítio, aí você vai no sítio, aí chega lá, tem uma galinha, o menino pega na galinha, corre atrás do porco, vai vamos cortar o mato para levar pra vaca, aí de manhã você acordar cedo para tirar o leite da vaca, você vê, é um contato com a realidade. Já quando a gente mora na cidade grande, e pior, quando a gente mora em apartamento, que é pior do que morar em casa, do ponto de vista cultural, né? Eu já morei em apartamento durante muito tempo, e essas coisas vão começando a retirar você do contato com a realidade, certo? Infelizmente é assim. Tem uma autora, Bella Dodd, que ela era comunista e depois se converteu, né? E ela disse uma coisa muito interessante. Ela disse que viu quando os apartamentos em Nova York começaram a mudar de tamanho. Ela viu esse processo. Os apartamentos antigamente eram grandes. Um apartamento era maior do que uma casa dessa aqui. Se você for para um apartamento em São Paulo, eu entrei no apartamento naquele São Luís, quase que não acaba o apartamento. Maior do que a casa que eu moro aqui. Naquele cinema São Luís, um apartamento, que é um prédio antigo, né? O pai de um amigo meu morava lá. E ela disse que viu, e ela disse que foi intencional diminuir o tamanho do apartamento para que as famílias caibam dentro do apartamento. Foi uma coisa intencional. Meu amigo, eu vou morar naquele apartamento, para caber ali eu só posso ter 2 filhos, eu posso ter 3 filhos. Eu agora tenho só um cachorro. Então isso é uma questão intencional. Ela diz isso no livro dela, A Escola das Trevas. É esse o nome do livro, né? Escola das Trevas. Então é isso. Então essa timidez, essa busca cada vez maior pela internet está quebrando as comunicações interpessoais, e quem mora em cidade grande é a maior vítima disso. Certo? Aí você une, meu amigo, isso ainda mais com fast food, porque toda a sociedade decadente come mal, né? Aí você une isso com todo tipo de porcaria de comida, aí pronto. É uma coisa totalmente ideológica. Você come comida ideológica e você vive totalmente
imerso em ideologia. Você não come comida real. Entendeu? Você come comida ideológica, você come comida de laboratório. Por isso que hoje já estão pensando em fazer cápsula, né? Para o pessoal se nutrir com cápsula. O futuro vai levar para isso. E aí eu coloquei a alta definição. Né? Isso aqui é tudo dado do livro, né? Que ele diz: os europeus estão gastando muito tempo na frente da televisão. Olha, eu pensei que o europeu não gastava tanto tempo assim não, viu? Eu pensei que os brasileiros eram piores. Mas estão dizendo que os europeus gastam muito tempo na frente da televisão. 60 horas por semana em uma média de 4 dispositivos digitais: computador, tablet e smartphone. A gente colocando esse dado aqui é só para a gente se situar e a gente vê que isso não deve ser muito diferente da realidade brasileira. Eu acho até que no Brasil é até pior. Né? Porque assim, a gente foi, né? A gente foi em 2013 na Europa e a maioria dos lugares que a gente foi não tinha televisão no restaurante. Não tinha televisão no restaurante. E aqui em Recife, por exemplo, a exceção é você ir num restaurante que não tem televisão. Né? Todo lugar que você vai aqui em Recife, todo buraquinho que tem, quando você entra, tem a televisão. Até porque acaba morrer na UTI, já tem lá a televisão, você vê no Big Brother, né? Uma coisa altamente desrespeitosa. A pessoa no momento, no leito de morte, vê televisão. É um negócio sério isso. Nas escolas estaduais agora está com um projeto de colocar uma tela no pátio, todo dia para os meninos participarem do karaokê. Pronto. Aí já não basta. Tudo isso é um estímulo, né, que as crianças vão tendo, né, para invadirem, serem imersas nesse meio. Tá dando para situar o estado, gente, da situação? Vejam só, essa menina aqui, Jenny McGonigal, ela é uma diretora de pesquisa e desenvolvimento de jogos de Palo Alto, na Califórnia. Ela é defensora de game, viu? Ela não fala mal de game. Inclusive, ela desenvolve game para a pessoa viver melhor, etc. Então, ela tem até uma palestra no TED Talks, né? Que ela fala de que os games, etc. pode melhorar a vida das pessoas, etc. Mas veja o dado que ela deu. Ela prevê que o jovem médio vai gastar 10 mil horas de jogos até a idade de 21 anos. Ela estima que as pessoas gastam coletivamente, né? Se você somar um com o outro, 3 bilhões de horas jogando videogame a cada semana. A cada semana. Certo? Então veja, um menino chega a 21 anos, ele vai jogar 10 mil horas de jogo. E para colocar esse número em contexto, leva o estudante universitário médio 4.800 horas para ganhar um diploma de bacharel. Então a gente está formando bacharéis em games. Inclusive eu indico para vocês assistirem um documentário chamado Free to Play, que mostra a loucura que é. Eu não imaginava que era tão louco assim não. É assim, não foi? Eu não imaginava que era tão assim, o mundo de fato. A gente vai começando a pesquisar essas coisas aqui, você vê que a coisa está muito avançada, viu? Eu não faço 4.800 horas estudando direto. E ele não passa. Isso aqui de 4.800 horas, 4.000 é no barzinho na frente da faculdade, né? Então veja, a situação é grave, minha gente, certo? Por isso que eu coloquei o embrutecimento programado. E essa autora aqui, essa menina aqui, ela é uma defensora de games, sabe? Ela só constatou um fato da realidade, né? Eles têm esses dados. E ela atualmente ela tem até um livro chamado O Seu Cérebro no Game. O livro não está traduzido para o português não achei também aqui para vender não. E eu coloquei aqui, ó, a batalha desigual, certo? A receita mundial de jogos, incluindo jogos móveis jogados em smartphones e tablets, que as crianças, provavelmente crianças daqui já devem estar jogando jogo de smartphone, né? Eles movimentam 66 bilhões de reais. Isso dado de 2013. O orçamento dos Estados Unidos para a educação, 68 bilhões. E a receita líquida de mercado editorial dos Estados Unidos, 27 bilhões. Olha aqui a receita de livro e a receita de jogo. Não tem nem comparação. Então, de fato, minha gente, a gente está imerso em uma cultura de game. Inclusive, você fala hoje da como é? Gamificação. Gamificação, né?
Tem até um autor que escreveu um livro falando sobre os games na política, que hoje a política é como um game. A vida da gente virou um game, né? Tem filme que fala disso, que imagina se a vida da gente fosse um game, se alguém estivesse jogando, e tem filme que fala disso, né? Teve agora um autor, tem gente que estuda isso seriamente, tem pesquisador de Oxford que acha que a vida da gente é um game, que alguém no futuro está jogando e eu sou um avatar de alguém no futuro. Vocês podem ver isso aí no livro chamado Superinteligência. Ele escreve isso no livro chamado Superinteligência. O livro tem tradução em português. Certo? Que através de inteligência artificial, etc e tal, lá no futuro, quem garante que eu não sou um avatar que está sendo manipulado por alguém no futuro? Isso é sério. Eu não estou dizendo, parece brincadeira, mas eles estudam isso seriamente. Esse camarada, ele é pesquisador para a Universidade de Oxford. Certo? Então é isso. Então a gente está inserido nesta cultura de game. Está aqui a prova. Estou provando para vocês com dados concretos de pesquisa, né? Eu quis trazer esses dados de pesquisa para a gente ver o tamanho da coisa. Porque é o seguinte, por mais que em casa, certo, a gente evite que os nossos filhos mexam em computador, que não tem televisão, etc e tal, a probabilidade deles terem acesso a algumas questões dessas por amigos ou pessoas da família é extremamente grande, certo? E aí vocês vão ver o que isso pode levar do ponto de vista trágico, né? Vendo a parte trágica da coisa. Horas nos jogos. Vê, esse menino aqui, George Iao, né? Ele joga 48 horas seguidas desse joguinho aqui. Eu não sei se você já ouviu falar desse jogo. Clash Clan, né? Há muitas outras pessoas que registram milhares de horas em um jogo único, a chance de perseguir uma carreira de jogo. Tem muitos que fazem disso aqui, inclusive, que era aquele documentário, né? Um meio de vida, né? Profissão. E aí, vai para prêmio. Esse fulano aqui é um vencedor, aí, ganha prêmios, etc e tal. E uma coisa curiosa, não sei se tem no próximo slide, uma coisa curiosa é o seguinte, que ele diz aqui, veja só, que os maiores vencedores de games, eles têm problema na criação em casa. Veja que coisa curiosa. No documentário, me parece que ele fala de 3 grandes vencedores. Todos os 3 tinham problema em casa, em relacionamento com os pais. Tinha conflito em casa. Todos os 3. Coisa curiosa, né? Ele diz no livro, mas eu acho que eu não botei aqui não. Eu acho que eu não coloquei o slide não. Mas ele traz esse dado. Então veja, 2/3 das crianças, né? Eu estou colocando muitos dados assim de estatística mesmo, que é pra gente ter mais ou menos noção, né, da coisa, né? Eles relatam que seus pais não têm regras sobre seu consumo de mídia. É muita coisa, minha gente. É uma estatística muito alta, né? E a maioria continua a jogar os jogos e usar outros dispositivos depois das luzes são apagadas. Aí ele traz, no Reino Unido, 6 em cada 10 pais entrevistados dizem que o filho é mais conhecedor sobre a internet do que eles. E eu acho que eles dizem isso até com certo orgulho, por isso que eu coloquei os pais abobalhados. É porque assim, é tão bonito, eu já vi pai dizendo isso, né? É tão bonito assim, um menino sabe mexer, vai pra cima, vai pra baixo. Eu nem sei mexer nisso aí, o menino já sabe. E hoje em dia, os meninos são mais inteligentes, vê? Hoje em dia, os meninos são mais inteligentes, que já nasce e já sabe mexer nisso aí. Sinceramente, né? Pelo amor de Deus, né? Porque sabe mexer num negócio de tablet, etc e tal, isso não quer dizer absolutamente nada de inteligência. Mas foram injetados que são os nativos digitais, eles precisam, Né? eles creem nisso, né? Pois é. Nativo digital. Nativo digital. E aí? Marlon já deu um autor dizendo exatamente o contrário. Inteligente é quem fez isso, que até uma criança pode mexer. Isso, muito bem pensado. É o contrário. Muito bem pensado. Eu tenho um livro de Jaron Lanier. Ele é um fulano assim, um cara meio riponga, assim, um cara meio rasta. E ele é um dos gênios da Vale do Silício, né? E ele disse que o seguinte, lá os grandes, a palavra da moda, né? Os grandes players do Vale do Silício, meu amigo, eles não querem os filhos dele, tá no livro dele chamado 12 lições para afastar de internet, alguma coisa assim. Eles não querem os filhos perto de computador. Aí estuda. Bill Gates diz isso. Hã? O próprio Bill Gates. Do Bill Gates eu não sabia.
Mas ele diz assim, ele diz que, que eles inclusive colocam nas escolas de estilo como é? Waldorf, que não pode mexer com tecnologia e tudo mais. Eu, professor do Vale do Silício. Eu digo para os papais, usem celular na casa, não é nem... Então eles sabem o que estão fazendo, né? Eles sabem. Enquanto isso, né, os pais estão admirados porque o filho, meu menino sabe mexer mais que eu. É uma situação tremenda, minha gente. E é uma situação que bate na gente, entendeu? Bate na gente. Antônio, tem um fato muito curioso. Eu tenho batido muito nessa tecla com os meus alunos, 12 anos. Hoje mesmo eu recebi puxão de orelha de coordenadora por causa disso. Eu levei dados também, um pouquinho disso, para falar para eles, porque assim, eu não tenho como chegar nos pais deles, eles não se interessam por esse assunto. Então eu pensei assim, são adolescentes, já tem um certo senso de responsabilidade, por que não tentar despertar maturidade? Mas o curioso é que eles se sentem ofendidos. Esse é o problema. Se sentem, e aí eles levaram para a coordenação, porque começaram a dizer que eu estava impondo, aí começaram entra a querer defender que a aí tecnologia... Então é um trabalho assim que é muito complicado. difícil, porque os pais estão inebriados e as crianças estão muito empoderadas. Isso está embebido na cultura, né? Como eu disse, por exemplo, aí segue você viu a quantidade de criança que segue influenciador digital. E determinados influenciadores digitais de crianças têm também posicionamentos políticos. E ali, né, vai passando uma série de coisas, a complicação, você vai criar um problema dentro de casa. Você está criando um grave problema dentro de casa. E para retirar isso é grave, é sério. E depois que as raízes vão tomando conta, meu amigo, para cortar é complicado. E a gente sabe muito bem que as coisas assim mais fixas elas se dão exatamente na infância, né? As grandes conquistas se dão na infância. Então ele tem esse estudo, né, falando sobre problema relacionado com sono, que a criança tem que dormir mais ou menos 9 horas. E aí foi feitas essas pesquisas entre esses adolescentes de 13, 14 anos, 15, 17 anos, eles têm uma média de sono menor do que aquela que deveria ter. E isso, claro, acarreta problema de concentração, problema de conhecimento, uma série de problemas, porque tem uma questão física envolvida. Não é uma questão meramente de parar e de ver a tela, não. É uma questão física. O camarada não dorme muito, no outro dia vai ficar feito um zumbi, assim. Vai ficar lembrando do jogo, etc e tal. Tudo fica chato, né? A obrigação fica chata, a vida fica chata. E o que é bom é o vício do computador. Aí, mais uma vez, aí tá, o meu filho sabe mexer no smartphone. Isso aqui foi um professor da Irlanda, que ele começou a ver o seguinte, ele começou a ver uma relação inversamente proporcional. O menino que sabe mexer muito em smartphone não tem habilidade com coisas concretas e materiais. Uma relação assim. O menino pega o computador ou o smartphone, pinta e bode. Mas quando vai fazer uma questão concreta, vai fazer uma questão de Lego, uma coisa do o menino tem atrapalho. E aí ele viu que isso tem atrapalhado o desenvolvimento da criança, etc e tal. Mais um dado aí, né? E aí a gente vai entrar agora nas consequências. Uma das consequências é a questão da obesidade infantil, né, que triplicou entre os jovens, e a relação de sedentarismo com obesidade e os problemas advindos da obesidade, todo mundo já sabe, né? Diabetes, etc e tal, criança com diabetes, problema disso, aquilo outro. Ok? E aí a gente vai entrar. E aí como é que eu posso dizer? A receita, né, ela é completa, porque você vai se afastando da vida real, entra no mundo virtual. O mundo virtual você tem fome, aí foi até bom que colocou aqui, é Coca-Cola, é hambúrguer, não que hambúrguer seja ruim, certo? Mas é o fast food que eu estou colocando aqui, certo? Estou colocando mais essa comida, que é uma comida ideológica, certo? É uma comida meio de fórmula, e a pessoa vai ficando gorda, vai perdendo qualidade de vida, vai perdendo inteligência, enfim. Aquele homem vitruviano lá do começo, gordinho, cheio de coisa na mão, de controle, de videogame, etc e tal. Outro grave problema, minha gente, outro grave problema relacionado, porque é o seguinte, veja, essa palestra aqui, se eu fosse colocar tudo que eu tivesse, né, lido lá naquele livro lá, que ainda não li todo, é um livro até grande, é muita coisa, tem muita coisa para se falar, certo? E aí eu disse, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar até onde eu li, certo?
Eu vou falar até onde eu li, vou pegar, como ele pegou esse dado da pornografia, aí eu peguei e juntei com outro livro, que é mais específico do que ele. E traz alguns dados, né? Também interessantes que a gente tem que analisar. E aí, ele pega essa questão da obesidade, da pornografia, e depois ele vai dizer lá o que é que a gente pode fazer, começar a fazer para a gente se livrar desse tipo de coisa, tá certo? Então veja, só para vocês também, eu vou pintar o cenário para vocês verem o tamanho do problema. E isso a gente não vai entrar aqui nem nesse gravíssimo problema que é a Deep Web. Que é a outra questão aqui, que isso aqui eu não sei nem para onde vai. A primeira vez que eu ouvi falar disso foi em 2013, eu acho, 2014. Né? Eu ouvi falar que existia essa danada, essa Deep Web, mas sobre ela eu nunca estudei. Mas aqui essa questão da pornografia é a questão que o livro desse autor traz, do Menino Desconectado. O nome do livro dele é O Menino Desconectado. Né? E aí ele traz essa questão. Veja, dados do livro. Em 97, 6 anos após o www entrar no ar, havia aproximadamente 900 sites pornográficos online. Mais tarde, em 2005, foi para 13.500. Aliás, mais tarde, em 2005, 13.500 filmes pornográficos disponíveis comercialmente foram lançados, em comparação com 600 filmes hollywoodianos. Então não tem nem comparação, né? A indústria pornográfica com a indústria Hollywood, por exemplo, não tem nem comparação com a quantidade de filmes. Essa daqui é uma psiquiatra, certo? Uma psiquiatra americana da Califórnia. Ela diz o seguinte, que estamos à volta com uma epidemia. O aumento da pornografia e seu impacto sobre os jovens são coisas realmente perigosas. E a parte mais perigosa é que nem sequer sabemos o que está acontecendo. Esse livro aqui, essa citação foi de um livro de 2005. A última edição desse livro é de 2005. Então, claro que já deve ter havido muitas pesquisas sobre o tema, mas o que eu achei interessante é ela utilizar a expressão epidemia, né, que é uma expressão que a gente está muito acostumado por causa da Covid, né, e muito assustado. Então, eu acho que é uma expressão conveniente para se colocar no sentido de que é uma doença epidêmica e perigosa e, enfim, que vai levar à destruição da alma das pessoas. Né? Destruição da alma, quando não, e outros problemas, obviamente, relacionados com saúde, enfim, saúde mental, etc. E tal. Mas é como ela colocou, ela disse assim, estamos à volta de uma epidemia. Essa psiquiatra, Judith Cochet. Então, começa então a ter um acesso desenfreado à pornografia. Esse acesso ele é possibilitado por causa dessa cultura de imersão nas telas que nós temos, certo? Então veja, uma criança, minha gente, que manipula sozinha uma internet, uma criança que mexe no computador sozinha, que mexe no smartphone, como na maioria, 72% gosta de smartphone. Se ela mexe no smartphone sozinha, a probabilidade de você estar permitindo que essa criança acesse pornografia é muito alta, é mais do que 50%. E muitas vezes, como vocês vão ver aqui, o acesso se dá por uma navegação lícita da parte dela. Ela não entrou na internet para ver isso, mas isso vai ser sugerido a ela, de alguma forma vai chegar a ela. Entendeu? Então, só em 2013, eu não coloquei o nome do site aqui, porque eu até pensei, se vai que tenha um menino lá, uma criança, não vou nem botar para não causar curiosidade. Mas é um determinado site pornográfico, ele teve de 15 bilhões, veja, em 2013. Né? É só para você ter ideia. Quantos milhões de brasileiros tiveram Covid? Só para a gente ter uma ideia. Aliás, no mundo, quantos bilhões de pessoas tiveram Covid? Eu não sei, eu acho que não chegou a 15 bilhões não foi? No mundo? São quantos bilhões de pessoas no mundo? Hã? Tá o quê? Quantos bilhões de pessoas? População mundial. Por aí. 7. Veja, quando ele fala 15 bilhões, certo, de visualizações, é porque a mesma pessoa entrou várias vezes. Entendeu? A mesma pessoa entrou várias vezes, não entrou uma vez só não. Certo? Eu vi um entrevista. Hã? É uma coisa pior, que assim, veja, se tem 7 bilhões, então assim, teve menos do que 7 bilhões de pessoas que acessaram pornografia. E a gente conhece pessoas, e a gente conhece pessoas que pegaram Covid. Então você vê que
uma probabilidade da gente conviver com pessoas e os nossos filhos conviverem com pessoas que veem pornografia é alta. É uma coisa preocupante, entendeu? É uma questão muito alta. Então veja, e isso começa através de um acesso lídimo. Esse aqui é o X da questão. Que ninguém vai acessar, né? A criança não vai ter essa malícia inicialmente. Eu vou pegar o celular porque eu quero ver pornografia. A criança não vai ter essa atitude. Entendeu? Ela vai porque ela quer brincar, quer jogar, etc. E tá aquele clash, né? Mas, e você não vê, inclusive, que ela diz lá na frente que a cultura de game já está se associada com erotismo. Então veja, 1,68 milhões de visitas a cada hora durante todo o ano. Os Estados Unidos são o principal produtor de sites pornográficos, com 244, 6 milhões e 89% de todas as web pornográficas em toda a página do mundo. Então os Estados Unidos, né, eles estão dando de lavada na produção. Esse livro aqui de 2013, volto a dizer, os dados atuais eu não sei. Certo? Em 2013, esse determinado site pornográfico foi o site mais visitado para crianças de 6 anos para 14 anos no Reino Unido. 6 anos. Certo? 1 em cada 3 meninos é agora considerado um usuário pornô pesado, assistindo mais vezes do que eles podem contar. Certo? Então veja, criança de 6 anos no Reino Unido, 2013. Certo? Em 2013. Será que a coisa piorou ou melhorou? Não fica em casa. Veja, todos esses dados aqui, ele cita a fonte, entendeu? Eu não coloquei aqui para não me cansar tanto, entendeu? Eu acho que para... Mas esses dados... que piorou, tem um vídeo rolando aí na Netflix, né? Sim, eu soube. Foi até coincidência até para essa semana. Ele cita aqui as fontes, viu? Todas essas fontes aqui é citada no livro. Se vocês quiserem, eu até posso passar o livro para vocês lerem depois. Qual é o... Hã? Da Netflix, o filme da Netflix. Vai tirar do ar, Baixar, né? O Ministério da Justiça mandou tirar, não foi? Onde ele está estimulando crianças É. a masturbação. Isso. Eu soube que esse filme é de 2017. É de 17, eu vi. Aí o Ministério da Justiça mandou, acho que foi ontem, não foi? Ele mandou tirar do ar. Veja, uma pesquisa no Reino Unido descobriu que o menino médio assiste quase 2 horas de pornografia a cada semana, certo? Ele não diz a idade, menino. Um estudo belga de 2014, com 325 adolescentes, descobriu que o uso frequente de pornografia online reduziu o desempenho acadêmico. O Nino que está lá, que eu falei logo no início, né? Que você observou que os meninos estão com desempenho menor. Aí ele já fez o link entre o uso de tela, pornografia e desenvolvimento acadêmico menor, né? O menino menor, como eu falei lá naquele slide. Outra consequência, né? É que eles estão começando a tratar suas namoradas como objetos sexuais. Eu vi uma entrevista de um psicólogo, eu não sei se ele é psicólogo, psicoterapeuta. Eu vi uma entrevista até indicada por Pedro, que é um pai aqui da escola. E ele fala que uma das coisas, ele trabalha recuperando pessoas viciadas em pornografia. É o Miguel Soriano. Eu acho que é. E ele disse exatamente isso aqui, que uma das notas distintivas é que a pessoa que é viciada nessa questão, ele tende a objetificar a esposa, ou a namorada, enfim, a pessoa que ele se relaciona, ele tende a tratar como objeto, né, com desprezo. Isso se tornou algo comum. Aí aqui tem um dado aqui que ele fala de pesquisas com crianças, né? Aí tem 62% dos meninos, 78% das meninas acreditam que a pornografia pode ter um impacto negativo sobre sexo. 77% de meninos e 83% de meninas acreditam que é muito fácil para jovens ver pornografia atualmente online. Ou seja, é um dado que a gente sabe muito bem que a facilidade hoje de você ver, né, é muito grande. Então assim, antigamente a gente viveu na época pré-internet, né, para que você tivesse acesso à pornografia existia todo um movimento, né? A gente sabe muito bem que, como é que se diz? Locadora de fita cassete tinha, né, fita desse tipo. Agora, para a pessoa aí, muitas vezes elas não colocavam nem exposto, né? Existia todo um protocolo para o camarada chegar lá. E quando chegava jovem, o cara da locadora não deixava, era adulto, etc. Então existia uma barreira,
Hoje em dia, meu amigo, a pessoa escreveu qualquer coisa, como vai mostrar lá na frente, já é perigoso para entrar nesse mundo. Veja, desordem da natureza, certo? Um estudo de 2014 sobre sexualidade pelo Centro de Saúde Populacional desse instituto aqui da Austrália descobriu que o uso semanal de pornografia, você viu que tem criança que usa pornografia semanalmente, como eu disse lá atrás, está associado ao comportamento sexual precoce e ao sexo desordenado da natureza. Dá para entender isso aqui, né? Então, o sexo desordenado da natureza, esse crescimento que a gente está vendo de muitas questões de desordem da natureza, está associado ao quê? A uma cultura de imersão pornográfica. A coisa não é à toa, não. Não é? Essas questões não surgem assim de repente, não. Existe uma razão de ser. E isso é uma coisa que é dada de pesquisa. Como esse instituto aí, Instituto Burnett, na Austrália. Certo? Aí vem, ó. 16% de mulheres de 18 a 24 anos disseram ter tentado o sexo desordenado da natureza em 92. Hoje, pelo menos, 1 em cada 5 de 18 a 19 e 2 em cada 5 de 20 a 24 anos tentaram. Dado de mais ou menos de 2015, né? Então veja que houve um salto muito grande nesse tipo de situação. Deu para entender, né? E aí vem as dificuldades. Veja, essa imersão, né, faz com que o quê? Faz uma das consequências. Efeito negativo sobre a capacidade de nossa cultura de cuidar dos outros, né? Inclusive o livro dela é Porque a Empatia é Essencial, né? Hoje em dia a palavra, né? Falta de empatia, etc e tal. Da expressão. Um dos motivos da falta de empatia é exatamente isso. São pessoas que estão vivendo esse estímulo extremamente agressivo, né, sexual. Você começa a objetificar uma questão que é sagrada, uma coisa sagrada, e você passa o quê? A tratar as pessoas como você trata pior do que animal, né? Ela disse isso aí veja só, uma das consequências, uma das questões que ele levantou, que as crianças muitas vezes buscam, né, buscam um substituto de autoridade, é essa cultura, como eu falei, a cultura urbana. Então se levantou o dado que os pais, né, estão muito estressados, principalmente a mãe. Então a mãe, quando tem certas exigências de trabalho, de ganhar dinheiro, porque tem que ganhar dinheiro para trabalhar, para pagar a escola, para fazer isso, para correr, entra no estresse, entra num trabalho muito grande, né, não está muito situada, tem uma exigência extremamente forte, e aí não consegue ter aquele momento que eu falei, daquela conversa, daquela proximidade do real. E isso vai se afastando, e a criança busca um substituto, que são os amigos da rede social, etc e tal. É o influenciador digital e etc. Então os pais começam a ficar desinteressantes para os filhos. Assim, uma coisa muito grave, é que nós não devemos perder, a gente não pode permitir que os filhos deixem de se interessar por nós, né? E perder isso é uma questão muito grave. Eles vão procurar um substituto. Por isso que é importante os pais estarem sempre estudando, né? Sempre estudando. Eu mesmo eu posso falar por mim, assim, eu gostava de estudar, né? Eu via no meu professor de história, sobretudo meu professor de história, uma pessoa mais interessante do que meu pai, por exemplo, né? Naquele momento da vida. Poxa, meu pai não conta as coisas que meu professor conta, ele não sabe das coisas que o meu professor faz. Eu quero conversar com ele sobre isso, eu não consigo conversar sobre isso. Eu cheguei a fazer uma época de sociologia e tinha um aposentado fazendo o curso, né? Aí eu peguei e disse, rapaz, por que o senhor está fazendo sociologia? Ele disse, para poder conversar com meus filhos. Achei interessante essa resposta que ele deu. Era um policial aposentado. E os meus filhos já estão na faculdade e tudo mais. Aí eu quero estudar para poder conversar melhor com eles. Então veja, as crianças, elas muitas vezes entram em contato com esse mundo por sua própria conta e em geral nem sequer esperam pelo surgimento dos hormônios, né? Ou seja, a idade é abaixo, né? Segundo o estudo, né, dessa instituição aí, 7 em 10 adolescentes de 15 a 17 anos admitiram ter deparado acidentalmente com cenas pornográficas online. Veja, eles se depararam, professora, acidentalmente. Quer dizer, eles não quiseram ver aquilo e aquilo apareceu para eles. E é um dado, e é 70%, é muito alto o número de crianças que foram submetidas a isso. É um número muito alto. Então é como eu digo, veja,
Se a gente permite que os nossos filhos eles estejam numa idade inadequada, ficar manipulando a internet sozinho, a probabilidade dele, eu vou jogar essa fórmula aqui, a probabilidade dele ter acesso a isso, a gente já deve considerar mais ou menos, pelo menos 60%. Para a gente ser bonzinho. Pelo menos 60%. E também, veja só, uma coisa aqui que é muito grave, viu? A gente fica brincando e tudo mais, mas olha, falar palavrão em casa deve ser extremamente evitado por causa disso aqui, viu? Porque, veja, você pegar um palavrão, a criança faz associação na hora, meu amigo. Eu vou pegar aquela palavrinha e vou jogar no Google para ver o que é que dá. E por causa de você, de um palavrão que você disse, você pode colocar a alma do seu filho no inferno, por causa de um palavrão só. Veja a consequência disso. É uma questão séria, gravíssima. Entendeu? Então não brinque com palavrão, não. A gente sabe muito bem que tem pessoas aí que falam até da santidade do palavrão, né? Mas o palavrão pode fazer com que a criança tenha uma associação. Gente, é uma palavra tão engraçada. Veja, na minha família, o pessoal utilizava o palavrão, na família do meu pai, porque meu pai era meu cunhado, na verdade, né? Aí eu ia para casa deles, eles eram mais desbocados. A família da minha mãe era mais centrada. Aí eles usavam um palavrão assim que eu de fato não sabia o que era. Que danado é isso que eles estão dizendo, né? Aí imagina, eu naquela época eu já poderia muito bem, eu me lembro, isso foi o que? 93 mais ou menos, eu tinha 8, 9 anos. Eu podia muito bem pegar aquela palavrinha que eles disseram, só vamos ver aqui no Google o que é que significa. Se eu colocasse ali, ia aparecer coisas graves. Né? E uma coisa que era de brincadeira, uma brincadeira, né, de família, num certo domingo, poderia ser o início de uma tragédia. Como ela pegou no livro que é dessa Pamela Paul, ela pega exatamente uma história de uma pessoa comum, real, que começou a entrar nesse meio por uma curiosidade, e esse camarada, ele entrou num buraco total. E depois ele entrou num grupo lá nos Estados Unidos, etc e tal, e aquelas coisas lá, e ele conseguiu, graças a Deus ele conseguiu sair. Mas ela pega a história dele, é bem interessante. Olha só, esse estudo, né, da London School of Economics revelou que 60% das crianças que usam regularmente a internet entram em contato com a pornografia. Veja o dado como é alto, né, gente? Onde mora o perigo? Né? Apareceu? Olha só, as buscas de frases inócuas normalmente usadas por crianças para se incluir o nome de uma cantora popular, atores infantis, personagens históricos do Brasil, conduzir a quê? Veja só que perigo. Inclusive, no final do livro, aliás, no final desse capítulo, o último tópico é um pesadelo, é uma coisa mais ou menos assim. É um pesadelo ou é uma coisa muito grave ser pai hoje em dia. Ele termina o capítulo exatamente com esse tópico que diz isso. É extremamente perigoso ser pai hoje em dia, alguma coisa assim. É importante ressaltar uma coisa aí. 70% das crianças que têm acesso à pornografia é um número alto, realmente. Mas nós temos que entender o seguinte, que essas crianças, na maioria das vezes, por mais inteligentes e adiantadas que elas sejam, elas não conseguem fazer essa pesquisa. Essa pesquisa é induzida porque alguém já pesquisou lá no equipamento, ou no celular, ou no computador e tal. Mas uma coisa interessante, né, que até tem esse relato aí no Memória do Livro, é que, de fato, por trás de muito desenho animado, tem palavras-chave que conectam para sites pornográficos. E isso é feito propositalmente. Não é uma coisa aleatória. Então, às vezes você diz, aquela criança está tendo acesso porque naquela família tem algum adulto que procura, e aí se cria um vetor. Olha, né? eu vou dizer uma coisa para você. Nos próprios desenhos animados, tem palavras que realmente conectam as sites pornográficos, entende? Eu recentemente entrei no Telegram, né? Assim, acho que não faz um ano não. Eu não sabia que o Telegram, você botar qualquer nome, aparece lá. Não necessariamente você tem que estar... ou seja, a pessoa não precisa ter seu contato. Eu não sabia disso. Eu fui procurar o nome de uma pessoa que era uma vendedora de artigos, como é que se diz? Antigos, né? Aí eu disse, então, o nome dela, eu coloquei o nome de outra pessoa lá. E resultado, foi para um canal, certo? De e inclusive ela é famosa, viu? Da entrevista aí, tudinho. Da entrevista em Jovem Pan, tudo mais. Em rádio, televisão, aparece. É uma cantora
famosa. Aparece. E o canal dela é bem pesado, viu? O canal dela do Telegram, né? É bem pesado. E assim, um nome totalmente normal, não é nem um nome de outro mundo, não. Aí eu olhei assim, caramba, eu até comentei contigo, não foi, eu acho. Mas o que eu estava só para concluir a minha linha de raciocínio, o que eu quero dizer é o seguinte, que hoje, essa quantidade de acesso que as crianças têm, você tem que entender que uma criança ela não tem, uma criança com 6 anos, ela não compra um aparelho. A gente está falando, o tema hoje aqui está perfeitamente compreensível, que são as consequências de algo que está acontecendo. Mas uma criança com 6 anos, ela não compra um aparelho, uma criança com 6 anos, ela muitas vezes não tem acesso a ligar uma TV, ela pode até ligar, tem um controle remoto que é muito fácil, mas na maioria dos casos é porque ela tem uma indução de alguém de dentro de casa que está acessando isso. Então, esse número de 70% tem os desenhos, tem tudo isso colabora. Mas existe uma situação dentro de casa e até dos próprios pais. No livro ele não fala, ele não entra nesse detalhe, né? No livro ele não traz. Ele está falando da consequência. Ele não entra nesse detalhe, assim, se por exemplo está lá, se. Eu não sei como é que funciona essa questão. Ele no livro um número final. Ele colocou o dado, mas assim, e é uma coisa assim também que você viu lá, né? Logo no início eu falei que, por exemplo, o computador, né? Ele é muito compartilhado em casa. Para parentes, para amigos, etc e tal. Ele falou do ambiente familiar, né? E aí é como você diz o seguinte, a probabilidade de você ter em casa, ou de ter um acesso de uma pessoa em casa, que entrou em alguma coisa assim e sugeriu depois, né? Aí você vai entrar, né, numa linha investigativa muito grande. Eu não sei até que ponto, eu não sei como é que funciona o algoritmo, né? É o algoritmo, né? 15 bilhões de acessos em um ano, no mundo todo, nós temos 7 bilhões de habitantes, significa dizer que tem um bocado de adulto que está fazendo Sim. Não, isso aí com certeza. Não tem dúvida. As crianças elas são induzidas a isso. Agora tem um estudo, tem uma autora que também ela faz esse alerta, ela tem 2 livros bem famosos nesse assunto, que é Educar na Realidade e Educar na Curiosidade. E ela traz estudos que mostram que mesmo que a criança, que o celular seja exclusivo da criança, faz parte da indústria investir nesse link. Atualmente sim. Isso, então assim, quando você tem acesso, como foi colocado aí, né, sem que você procure, não implica necessariamente que houve um acesso anterior por outra pessoa. Ô, João Bosco. Mas é o próprio investimento da indústria que conduz você a chegar a isso. E veja só, e uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, eu até comentei com a professora Débora, eu estava lá em casa com a minha, eu tenho uma prima que ela mora na Alemanha. Aí ela foi dizer o filho dela é meu afilhado. Aí ela disse que meu afilhado tem 16 anos. E na Alemanha ele já não pode ser médico nem advogado. Nem médico nem advogado. Eu disse, oxe, por que ele não pode ser mais? Porque ele não tem nota. Na Alemanha é o seguinte, o sistema lá é sério, meu amigo. Na Alemanha, no final do ensino fundamental, se você não tiver nota, final do fundamental, é o 5º ano, né? Fundamental Não. tem fundamental 2. Não, fundamental 1. É o 5º. Veja, lá no final do fundamental 1, se você não tiver nota, você não pode ser advogado, nem médico, nem outra profissão lá, que é engenheiro, não sei. Não pode ser, acabou. Vai ser outra coisa na vida. Se tiver média 7, já não pode mais. Se tiver média 7, não pode mais, tem que ser média 10. Para ser médico tem que ser 10. Se não for 9,5, acabou. Aí, resultado, o menino já não pode mais ser. E ele não tem uma média ruim, não. A média dele é 8,5, um negócio desse. Ele já não pode ser mais. Ele tem que pensar outra coisa na vida agora. Resultado, a gente conversou isso aí, ela foi pro shopping. Eu nunca tinha visto sistema de nota da Alemanha, nada do mundo. Quando ela, tempo depois, meia hora depois, eu entrei no YouTube. Qual foi o primeiro vídeo que foi sugerido? Escuta, se você... Qual foi o primeiro vídeo que foi sugerido? Como funciona o sistema de sei que lá alemão. Hoje nós estamos Impressionante, chega a me arrepio. Nós estamos no carro conversando e como é assistente do iPhone, É uma coisa impressionante. sugeriu que nós estávamos conversando assim, sozinha, acessou e sugeriu que nós estávamos conversando. É impressionante isso. Na mesma hora. Eu estava conversando com um amigo sobre a compra de um apartamento. Na frente da loja, ele saiu da loja, fechou e ficou conversando. E uma hora depois ele me ligou. Moço, eu acabei de chegar em casa, estou acessando aqui o negócio, uma coisa apareceu, oferta de apartamento para mim.
É impressionante. Aquele negócio do Sorrisal, do hambúrguer. Aí, Eu falei com o a gente conversando sobre Sorrisal. Quando eu chego em casa, eu fico propaganda de Sorrisal. Fechando o cerco aí, as pessoas hoje falam bastante palavrão, Sim. conversam coisas inapropriadas, Sim, conversam todos os pecados contra os seus mandamentos. sim. Logo, Não, virou, os não, veja, algoritmos. os pecados contra o sexto mandamento hoje viraram virtude. Virtude. Então, os É, a algoritmos grande vão fazer virtude o quê? você- Vão captar, opa, essa daqui tá ótimo. É. Aí se for um celular compartilhado, Olha, como eles fazem, eu tenho um primo que trabalha na Samsung, né? Ele disse que isso acontece mesmo. Agora, como isso se dá, eu não sei como é não. Não sei como é que tem um captador de som, né? Captador de imagem. Eu vejo que tem pessoas que até botam até um adesivo em cima do negócio aqui. Do Facebook. Hã? Mas é uma coisa assustadora, né? É um negócio tremendo. Então a gente está diante, né, de um mundo, é uma distopia, né? É uma distopia. Deixa eu ver aqui se eu vou ler isso aqui. 3/4. Ah, não, ele diz aqui, ó. 3/4 de exposição acidental delas a pornografia. Sim, quando estava. É mais ou menos o que eu acabei de falar. Que a coisa começou acidentalmente, enfim. Ou seja, o perigo rondando, né? Aí ele diz aqui, ó. As estatísticas mostram que metade dos adolescentes, se não todos, está exposta à pornografia de maneira ou de outra. Um estudo de 2004 da Universidade de Colômbia revelou que 11,5 milhões de adolescentes têm amigos que veem e gravam regularmente pornografia pela internet. Veja, nos Estados Unidos, a coisa lá eu não sei se é porque eles manifestam mais, né? Ou se de fato, dá pra você ver a quantidade de sites que eles mesmos fazem, né? Mas nesse livro da Pamela, ela disse que o seguinte, que tem estudante universitário que coloca a placa na porta do apartamento dele, não perturbe, estou vendo pornografia. Isso é a liberalidade, isso é cultural, a liberalidade é a cultura de um país. Né? É um negócio assim, eles já entraram assim, é como ela disse, já faz parte da cultura pop, né? Já entrou na cultura. E existe o mote do autoconhecimento, né? Isso, tem autoconhecimento que é importante. Não, tem gente que é... mais importante ainda. É isso. Aí vê, gente, aí agora entrou no game. Aí ela disse o seguinte, ó. Ela disse, isso é do livro da Pamela. A pornografia associa-se à cultura do videogame e chega a insinuar sem áreas não possíveis na internet. É difícil para um garoto de 12 anos evitar. As crianças estão aprendendo a ligar sexualmente antes ao computador que aos seres humanos. A objetificação, né? Ela disse que ela se integrou à cultura pop adolescente. A cultura do videogame, por exemplo, exalta a obscenidade. Uma filha de 2004, esse jogo aqui, mostra mulheres se exibindo quando dão respostas erradas no teste. E o jogo disponível em Xbox e PlayStation 2 sequer recebeu a classificação só para adultos. Na época que ela escreveu o livro, o cara que tinha inventado esse jogo estava respondendo a um processo, porque ele colocou uma menina lá nesse jogo que ela não tinha dado autorização e ela entrou com ação judicial contra ele. E ela colocou aqui, ó, os videogames tradicionais exibem regularmente elementos pornográficos. Aí tem esse jogo aqui. Eu acho que eu já vi esse jogo deve ter no shopping, alguma coisa assim. Coisa parecida com esse jogo assim. Insere flashes eróticos entre suas acrobacias e corridas de bicicleta. Então você vê a hora, né, que as crianças passam jogando videogame, aí se associou com a cultura do game, com o erotismo, a cultura do game, e vai, né? Obesidade, sedentarismo. Aí ele colocou aqui, ó, aí a gente já parou, graças a Deus, essa parte que é pesada, né? Da pornografia. Aí ele vai para as causas do problema. Entre aqueles que têm pais, o menino em idade escolar média gasta apenas meia hora por semana em conversa com seu pai, de acordo com David Walsh, fundador da Mind Positive Parent. Então está tendo um problema, né, de contato com os filhos. Muito trabalho, não tenho tempo, né? O menino passa muito tempo na escola, ou é o integral, né? Aquela questão de passar muito tempo sendo educado, né? Com os amigos, muito tempo com os amigos, pouco tempo com os pais. É o que eu falei, né? A questão lá do interior. A professora mesmo tem um afilhado, né, professora? Hã? Quantos anos ele tem? 4. O menino já derruba um boi, né? Com 4 anos de idade. Né?
Meu sobrinho mesmo, com 3 anos, já andava para cima e para baixo de cavalo. 3 anos de idade. Sozinho. Aí hoje em dia, meu Deus do céu, se o menino bota o pé na calçada, a gente é capaz de morrer. Eu vi uma menina grande, eu vi uma vez um pai gritando para a menina grande, tá descalço, pelo amor de Deus. Atravessando a rua, entendeu? Aí é complicado. E essa ausência, né, de contato com os pais, etc e tal. Aí veja, aí ele diz, né, isso se compara com 44 horas por semana em frente à televisão, tela de videogame e internet. Diz ele, eu acho que estamos negligenciando nosso menino tremendamente. O resultado disso é que nossos meninos estão gastando tempo, ou seja, não estão gastando tempo com o pai, substituir pelo quê? Pelo o influencer, né? O influencer, aí tem essas respostas de muito prazer instantânea que o jogo proporciona, que as imagens eróticas vão proporcionando, etc e tal. E assim, veja que eu nem entrei em problemas mais graves no tópico anterior, eu nem entrei em problemas mais graves, né? E aí vocês, pesquisando, vocês podem ver. Eu entrei na questão meramente dos dados estatísticos, etc. Né? E principalmente na, vamos dizer assim, dos males o menor, estão tirando nota baixa. Estão tirando nota baixa. Os males o menor. Aí o efeito da falta de pai e a falta de ritos modernos de passagem. É porque assim, a gente tem uma vida muito... Você pode perceber, eu estava dizendo, né? Uma coisa que minha mãe dizia, né? Por exemplo, uma coisa que minha mãe dizia, hoje em dia o povo não tem nem luto mais. Morre um parente, enterra logo. Ninguém vive mais o luto, ninguém, assim, ela disse isso para dizer assim, hoje em dia é coisa tão carente de ritos, né? A gente, uma coisa que quando eu vim morar aqui em Recife, uma coisa que eu percebi logo, quando eu vim morar aqui, que eu sempre morei no interior, é a falta de rito, por exemplo, no São João. Eu estou falando por mim, né? Eu quando digo a falta de rito, não é só questão dentro de casa não, porque às vezes dentro de casa tem, mas não tem na rua, entendeu? Aí não tem no prédio. Então isso é uma coisa que me marcou muito. Comida de Semana Santa. Não tem passagem de tempo, né? Não tem que passagem de tempo. Eu até estava dizendo a um primo meu, disse, rapaz, bicho, antigamente a música de São João era no São João, a de Carnaval era no Carnaval. Mesmo que você não gostasse, não fosse uma música que prestasse, mas era uma coisa que tinha um certo... Seu tempo. Tinha seu tempo. Agora não é Carnaval e São João o ano todo, pô. Então assim, se perde os ritos, se perde as noções de cultura, né, daquilo que nos faz enquanto pernambucanos. Eu até fico brincando com Mariana. Hoje em dia é difícil achar uma pernambucana que sabe fazer um bolo de rolo. Entendeu? Ou fazer uma buchada. Por quê? Porque a gente vai perdendo os ritos. Por que não se faz mais buchada? Porque não tem tempo, aquela da mãe estressada. Ela não tem tempo, aí a mãe não ensina para a filha, aí a mãe disse assim, eu não quero que minha filha aprenda. É a chamada globalização, né? Você come aqui em Pernambuco. E come em todo canto, assim, não, pega no iFood, assim, não tem mais rito, não tem mais as ruas. A tradição, por exemplo, a rua deixou de ser rua, né? Eu me lembro até aqui em Recife, eu passava as férias aqui, a rua da que a minha tia morava no Ipicep era extremamente agradável, era menino para tudo quanto é canto, correndo para cima e para baixo. Hoje você vai na rua e tem ninguém. É uma tristeza. Sábado, sexta-feira, domingo, parece que é todo dia domingo agora. A gente ia para a praça, era muita criança para cima e para baixo, as ruas aqui, né? Aqui em Recife, tinha muro baixo, você conversava com seu vizinho. Hoje em dia, eu não sei nem quem é mais meu vizinho. Eu sei que eu tenho um vizinho, mas a gente não se fala. Às vezes, outra coisa também, que é um problema, né, que a gente vai pulverizando a religiosidade. Então, por exemplo, o vizinho já não é mais católico, aí vai perdendo as tradições, né? É protestante, o outro é católico, aí assim, o protestante não tem mais os ritos católicos que nos fez enquanto cidade, por exemplo. Aí você vai perdendo tudo isso, vai perdendo os ritos de passagem. E o que é que a gente vai substituir? O que é que a gente vai substituir? Aí vai para o que é mais fácil, né? A regra da direito natural, da lei natural. Vamos para o mais fácil. Então assim, Páscoa, né? Aí ele coloca, né? Que coincidência, aquele dado que eu tinha dado, né? Os 3 jogadores apresentados no documentário. Depois vocês veem esse documentário, tem tradução no YouTube. Free to play, né? Eles crescerem sem seus pais ao redor. Essas ausências, né? Ela vai trazer o quê? Ela vai trazer uma cultura ideológica que vai nos colocar, né?
Isso aqui que ele fala é muito interessante, é mais ou menos o resumo que eu falei aqui. Veja, algumas décadas atrás os meninos não só tinham pais, mas tinham tios, avós, primos mais velhos, muitas vezes a gente até se afasta. Tem pessoas que assim, como a cultura está pulverizada, aí você tem uma postura mais, digamos assim, uma postura católica mais séria. Aí o teu irmão, ou o tio, ou seja lá, o parente, já não tem. Aí você, para evitar, você já evita tanto contato. Por quê? Porque é exatamente isso, é a pulverização. Como as pessoas não têm mais aquela unidade cultural, até mesmo as famílias vão se desintegrando. Isso quando tem família, né? Quando não começa as relações, o camarada com uma com outra, bota um filho aqui, bota outro filho acolá, né? Isso é o que mais tem hoje em dia, infelizmente. Então veja, isso fornecia um sistema familiar, né? E tinha uma rede social de apoio. Aí ele colocou que o Twitter, Facebook, tende a substituir essas funções, mas eles não podem fazer. Mas eles não podem, obviamente, fazer. Os homens precisam de mais do que contatos, eles precisam de confidentes, os meninos, né, que ele coloca aqui. Eles precisam de pessoas que estarão lá quando eles estão para baixo nos lixões. É a expressão daquele usou. Que podem sentir sua necessidade porque eles interagem com os homens o suficiente para reconhecer mudanças em seus humores sem que eles tenham que pedir ajuda. Então é isso, esse olhar voltado para os meninos, né? Que ele coloca aqui. Aí cita esse estudo, né? Pessoas infelizes tendem a buscar, ou seja, uma sociedade deve ser uma sociedade infeliz. Uma sociedade infeliz tende a buscar mais televisão, mais tela. Né? Uma sociedade rural, digamos assim, uma vida mais agitada pelo boi, pela galinha, pelo porco, a tendência de você se interessar por isso aqui diminui. Certo? Estão relutantes em renunciar ao controle sobre o ambiente das crianças para permitir que eles cresçam, desenvolvam resiliência contra soluções para os seus próprios problemas. Aí pronto, aí esses ambientes assim, né, de tecnologia, etc e tal, ele vai fazer com que as crianças não desenvolvam um jeito de respostas reais a problemas reais. E aí a gente vai criar o que é uma sociedade de pessoas mimadas. Como disse lá o autor Dalrymple, no livro Podres de Mimados. Vale a pena vocês lerem. Vale a pena vocês lerem esse livro. Psicólogos, sabe? E tem crianças que não desenvolveram a intraverbal, por exemplo. Você pergunta, quem dirige o carro? Ele não sabe dizer a pessoa, o papai, a mamãe, onde acende a luz, ele não sabe responder. Respostas muito práticas. Você tem que treinar com as crianças porque elas não Muito sabem. interessante, professora, isso que a senhora disse, porque é o seguinte, no livro foi feita uma pesquisa com crianças que são muito imersas, né, em cultura de televisão e tudo mais, e elas não sabem nem mesmo a sua função enquanto menino. Elas não sabem nem identificar a sua função enquanto menino ou enquanto menina. Agora imagina, você pergunta, para que serve o sapato? Ela não sabe dar uma resposta. Imagina, você tem que treinar uma criança para isso. Criança é super natural, né? Porque é do mundo real, quando eles Catarina tem um livro para você. Agora a gente tem mais realidade, é tudo virtual. No joguinho virtual, a criança vai vestir a roupa. Então ela toca e seleciona e puxa para a criança. Então ela não sabe vestir, ela sabe que arrasta com o dedo e cola. Isso. Não há o prato, não há o concreto. Isso. Uma coisa interessante, né? Por exemplo, quando o pai de São João Bosco morreu, né? Quer dizer, Dom Pedro. Quando o pai de São João Bosco morreu, ele tinha quantos anos? 3 anos de idade. Né? Ele tinha 3 anos de idade. Ele estava num velório e o que a mãe dele disse para ele: meu filho, olhe para o caixão. Você não tem mais pai. E hoje, a gente fica até com medo de levar o menino da gente para o enterro de um parente. E São João Bosco não ficou traumatizado? Mas o problema é como se trata o problema, entendeu? A mãe dele tratou de forma natural. Natural. A morte é algo natural. Mas aí cabe a mãe transforma aquele momento natural em algo entendeu? Catastrófico. E aí acaba com o emocional da criança. Garcia Moreno também. Garcia Moreno foi presidente do Equador, né? Aí fala como é que os pais dele... Pronto. É interessante você ler como... É muito interessante. Eu acho que até uma saída que eu daria aqui também é a gente ler
a vida dos santos e como os santos eram educados pelos seus pais. Tem um livro, o Centro do Dom Bosco vende a vida de Santo Afonso de Ligório. Você vê, é muito interessante. A vida de a Flores Carmeli vende a vida de São João Bosco. Tem a vida de São Carlos Borromeu, São Carlos Borromeu, né? Que foi da epidemia. Aí você vê que são os grandes pedagogos, assim, e muitas vezes eram filhos, por exemplo, São João Bosco, a mãe dele era uma camponesa, uma pessoa simples, mas ele sorveu muito da sabedoria dela, né, para ele ensinar o que ele ensinou. E o velório é um rito de passagem também. É um rito de né? passagem, né? Para quem fica, É. né? Mas é porque a gente, de fato, a gente está muito imerso nesse quase como temor da realidade, do mundo concreto. Pois é, exatamente isso, porque hoje a oferta ela é muito grande. Então, as pessoas elas acabam vivendo esse mundo virtual, onde é difícil de desapegar. Por isso que a morte não é mais nada natural. Eu sou do interior também. Você é de onde, eu professor? Eu sou do sertão de Pernambuco, sou de Serra Talhada. Mas morava num sítio, nasci num sítio. E velório, na minha Oxente, família, depois mais, né? eu me lembro que o caixão era colocado Na sala. Na sala. Às vezes na mesa do jantar. Emílio, rapaz, ele foi pro velório do meu pai, né? Aí a hora tava passando, aí Emílio sem Que entender. horas acaba aqui? Né? Aí Não vai acabar, eu disse, não vai acabar não, meu filho, Vai até amanhã. Eles comentaram, não aguento mais. Hoje é tão surreal que uma pessoa morre hoje, aí você leva a pessoa para um cemitério desse tal, a pessoa fica a noite toda lá